Fluminense assina com jovem promessa. O empresário do Kevin Serna deu mais uma entrevista falando sobre a situação do seu atacante no Fluminense. O discurso mudou um pouquinho. A gente vai comentar aqui nesse vídeo. Além disso, a gente vai falar também sobre Copa do Mundo de Clubes. Tem declaração importante do presidente da FIFA falando em possíveis mudanças no torneio. Tem craque que foi da seleção brasileira elogiando o Flusão, e o atual presidente da CBF falando das chances da próxima edição da competição ocorrer aqui no Brasil. Então tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar aí muito do Flusão. Fluminense anunciou oficialmente a contratação do jovem volante Andrei, de 16 anos, que pertence ao Nova Iguaçu. O jogador chega no Fluminense por empréstimo de uma temporada, portanto vai até metade do ano de 2026, e ele chega primeiramente para a equipe sub-16 do Flu. Mais um jogador fazendo parte daquele processo de captação que o Fluminense investe muito nas categorias de base. Se muitas vezes a gente reclama de poucas contratações na primeira equipe tricolor, nas categorias de base, frequentemente jogadores são contratados, porque o Flu está sempre olhando, né, para essa galera, jogadores de clubes menores como o Nova Iguaçu, clubes do interior do Brasil também, para fazer essa captação. A gente lembra de vários casos. O John Kennedy veio do Social de Minas Gerais, o Martinelli veio do Grêmio Prudente de São Paulo, o André veio de um clube que eu não me recordo o nome, lá da Bahia, o Evanilson veio do Estação do Ceará, alguns que eu lembro aqui de cabeça, o Ibanhas veio de um time do Rio Grande do Sul também. Então vários jogadores, vários moleques de Xerém que o Fluminense termina de formar, a gente capta ainda na categoria de base para finalizar essa formação. O caso do Andrei, agora vindo do Nova Iguaçu para o Fluminense, é mais um deles, repito, chega primeiramente para a equipe sub-16 tricolor, e ele falou à Flu TV, né, ali ao site oficial do Fluminense, sobre a experiência, né, de ser contratado pelo tricolor e a emoção dessa contratação. Ele disse o seguinte, abro aspas: ser moleque de Xerém é a validação do esforço que tive para chegar até aqui. Agora é manter o nível de concentração e intensidade. Nunca me imaginei jogando pelo Fluminense, é incrível só de treinar. Estou doido para sentir a emoção de vestir a camisa tricolor, entrar em campo e estrear. Vai ser maravilhoso. Acredito que se o grupo se dedicar ao máximo, com o trabalho dos profissionais que estão por perto, vamos fortes. Todo mundo tem um propósito e defende o mesmo sonho, que é ganhar pelo time de guerreiros. Tá aí a declaração, então, do Andrei, novo volante do Fluminense, chegando para a equipe sub-16. Toda a sorte do mundo para ele nessa nova etapa aqui com a camisa tricolor. Quero falar agora de uma entrevista importante dada pelo Samir Chald, que é o presidente atual da CBF. Ele falou ao O Globo sobre diversos assuntos e ele afirma que após a Copa do Mundo de Clubes, sobretudo pela boa participação do Fluminense, que foi semifinalista da competição, e a gente precisa ser justo aqui, sincero, ninguém esperava que o Fluminense seria semifinalista, né, no torneio. Eu até falo por mim, né, voltei já para o Rio e tal, mas quando planejei minha ida, eu botei a minha volta para retornar após as quartas. Pensei, sendo otimista pelo chaveamento aqui, eu acho que o Fluminense consegue chegar às quartas. Tivemos uma campanha muito melhor, felizmente, chegamos à semifinal, ainda ficou, não sei para vocês, mas ficou para mim aquele gostinho de que dava para ter ido para a final dessa competição. E o Samir Chald, difícil de falar esse nome, né? Samir Chald, que é o presidente da CBF, nessa entrevista ao O Globo, disse que o mundo vai começar a olhar com mais carinho para o futebol brasileiro. Abro aspas aqui para a declaração dele. A FIFA e a Conmebol constataram que o mundo todo viu. A Copa do Mundo de Clubes foi um sucesso. Assistimos a jogos emocionantes, belos gols, viradas históricas. E ainda teve a linda festa de torcedores nos estádios. E eu faço questão de mencionar a torcida brasileira, que deu um show de alegria por onde passou. A CBF manifestou à FIFA todo o seu contentamento com a competição. O modelo é interessante e terá belos efeitos locais. Os resultados obtidos pelos clubes brasileiros nos Estados Unidos vão tornar a Libertadores mais atraente ainda, em vários aspectos. E o mundo vai prestar mais atenção no futebol jogado no Brasil. O futebol brasileiro sai mais valorizado dessa competição. E eu concordo totalmente com essa declaração do Samir Chald, e assim, eu acho que para além, né, do mundo olhar para o Brasil, que claro, é importante também, né, esse reconhecimento de fora, eu acho que a maneira com que o próprio Brasil, o próprio brasileiro vai olhar para o nosso futebol é outra. A gente sempre teve, né, isso é histórico no Brasil, em diversos segmentos, aquele famoso complexo de vira-lata. No nosso futebol
também, né? A gente viu muito os europeus chorando, entre aspas, por estarem jogando em final de temporada e tudo mais. Mas a galera esquece que quando os times brasileiros jogavam o Intercontinental o Fluminense jogou, por exemplo, na Arábia Saudita, era final de temporada também pra gente. O Fluminense já tinha vindo, né, de uma maratona exaustiva, chegava no final de temporada para jogar contra os europeus. Isso aí é algo que a gente nunca utilizou como desculpa, né? Nunca argumentou para dizer que não, a diferença, a disparidade não é tão grande. Então, nesse novo torneio mudou um pouquinho as condições, né? A gente pegou eles no momento menos desfavorecido fisicamente a gente, no caso, a gente está conseguindo fazer muita frente. A gente viu, o Fluminense chegou na semifinal, o Flamengo venceu o Chelsea, o Palmeiras chegou nas quartas, foi eliminado para o Chelsea, com um gol no finalzinho, até achei falha do Everton, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain também. Enfim, a gente viu, né, que os clubes brasileiros, principalmente, conseguiram fazer um bom trabalho, cumprir um bom papel nessa competição. Então, acho que até a maneira que o próprio brasileiro vai olhar para o futebol daqui já muda um pouquinho, já olha com um pouco mais de autoestima. E aí, sobre a próxima edição da competição, não é segredo para ninguém que o Brasil tem sim interesse em sediar, e olha, sinceramente, aqui já dando rapidamente uma opinião, tá? Eu acho que seria fantástico. Tava lá nos Estados Unidos, posso até trazer esse bastidor para vocês, assim, cara, na fase de grupos em Nova York, que foi onde o Fluminense jogou os 2 primeiros jogos, você percebia andando ali por Manhattan, muita gente com camisa de time, tinha muita gente do Esperança, muita gente do Wydad Casablanca, teve até um dia que a gente tava lá num bar, ali por Nova York, e tinha os torcedores lá do Wydad Casablanca, a gente fez amizade e tal, tinha muita gente na fase de grupo. Mas à medida que a competição vai avançando, naturalmente, né, vai diminuindo os times que estão participando, vai diminuindo as pessoas que ali estão. E aí foi ficando muito claro, principalmente quando o Fluminense jogou em Miami, ao meu ver, tá em Charlotte também, Orlando e nessa fase final em Nova York. O interesse maior era muito da galera que viajou para acompanhar e dos latinos em geral, né, os imigrantes em geral que moram nos Estados Unidos, tanto latinos quanto árabes e tal, que são povos que gostam mais de futebol. Mas no dia a dia ali na rua, você não via se falar muito do torneio nos Estados Unidos. Os estadunidenses, até voltando do jogo, teve isso, né? Voltando do jogo contra o Chelsea, a gente pegava um transporte público, pegava um trem, e aí trocava pegar um outro trem para chegar lá na Penn Station, que era a estação já em Manhattan. Muita gente, assim, uns 2 caras pararam, muita gente, assim, a mim, né? 2 caras pararam a mim ali e perguntaram o que estava acontecendo, que jogo era esse, do que se tratava e tal. O pessoal não sabia assim, o que era. A gente via muito isso, né? Teve até uma passagem engraçada que teve a Fluminense House ali no Bar Legends, e aí eu não presenciei isso, mas um amigo meu presenciou, que no primeiro dia da Fluminense House chegaram 2, 3 caras de terno, assim, entraram no bar. E aí eles entraram no bar e ficaram tipo, o que tá acontecendo aqui? Aí eles perguntaram pra alguém o que estava acontecendo, explicaram, tá tendo a Copa do Mundo de Clubes, aqui é a Fluminense House, onde a torcida do Fluminense tá se concentrando e tal. Aí diz que o cara virou, olhou assim e falou, cara, eu não fazia ideia. Eu venho nesse bar, acho que era segunda-feira, toda segunda-feira há 15 anos, e tô descobrindo isso agora. Imagino ter sido a melhor segunda-feira da vida deles, né? Mas, enfim, não foi uma coisa que teve tanto apelo no país como um todo, mas no Brasil com certeza vai ter. Não estava aqui, mas o relato dos meus amigos que aqui estiveram, vocês, galera que esteve aqui ainda no Brasil durante a competição, pode me confirmar aí nos comentários também, de que, pô, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tava clima de Copa do Mundo total mesmo, a galera se reunindo lá em Copacabana, nas fanfests, pra ver o jogo, só se falava nisso. Então, ter essa competição aqui, que é um país em que o povo ama futebol, eu acho que seria ainda mais legal pro torneio do que foi lá nos Estados Unidos, que já foi maneiro pra caramba também. Mas o Samir Chaldrry falou sobre essa possibilidade, e ele disse que são muito boas as chances do Brasil sediar essa edição. Vou abrir aspas aqui para ele. Falou o seguinte, ó, são muito boas, desde minha primeira conversa com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a receptividade da FIFA ficou clara. Ele abriu um sorriso ao ouvir nossa ideia. Precisamos, a partir de agora, intensificar o trabalho nesse sentido, buscar parceria com entes públicos e privados, continuar empenhados na manutenção dos nossos estádios, aperfeiçoando-os quando necessário, convocar os torcedores para abraçarem essa ideia. Já temos uma infraestrutura consolidada, com transporte, rede hoteleira, gastronomia e serviços de ponta. Claro que a campanha destacada dos nossos clubes e demonstrações de paixão dos nossos torcedores na primeira edição da Copa do Mundo ajuda muito. O mundo teve a oportunidade de ver que o futebol brasileiro vai além de suas seleções, que temos grandes clubes em condições de enfrentar qualquer adversário. A FIFA está atenta a isso. Então tá aí o posicionamento do presidente da CBF, falando, né, de maneira otimista com a possibilidade de receber esse torneio aqui no Brasil em 2029. Eu quero destacar agora uma fala do Kaká.
craque da seleção brasileira, né? Enfim, campeão do mundo em 2002, foi o principal nome do Brasil na Copa de 2006 e 2010, que falou um pouquinho sobre o Flu no torneio. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, fala o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, vou mandar um abraço para o Eliezer, de Manaus, para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, Antônio Barbosa, de Pacujá, no Ceará, e também para o Vaguinho, de Resende, no Sul Fluminense. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central, convite mais do que reforçado. Se você que está assistindo quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui do canal, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Quero falar um pouquinho dessa declaração do Kaká, que destacou a campanha do Fluminense em um evento ocorrido hoje, véspera da final da Copa do Mundo da FIFA, lá nos Estados Unidos, falando sobre o Mundial. Kaká disse o seguinte: foi fantástico, tivemos ver a oportunidade de ver times brasileiros encarando times de outros países, vimos diferentes escolas de futebol, foi muito legal. Eu queria que o Fluminense tivesse chegado à final, mas eles fizeram um grande campeonato e chegaram à semifinal. Venceu grandes clubes. Como brasileiro, fiquei muito feliz com essa competição. Tá aí, então, a declaração do ex-camisa 10 da seleção brasileira, né, exaltando o Fluminense ter chegado à semifinal do torneio. E aí é aquilo que eu estava falando antes, né? Se antes da competição muitos, inclusive nós aqui, né, olhávamos, por exemplo, para o jogo contra o Borussia Dortmund e pensávamos, poxa, conseguir um empate ali vai ser ótimo para o Fluminense. A gente viu no desenrolar da partida o Fluminense conseguindo dominar o jogo, tendo chances de vencer a partida, classificando em cima da Inter de Milão, classificando em cima do Al Hilal, que, pô, por mais que não seja um clube europeu, tem muita grana, tem grana de time europeu, tem jogadores de alto escalão da Europa jogando por lá. O Fluminense conseguiu eliminar esses times, então isso valoriza e valoriza muito a nossa escola de futebol aqui no Brasil e, claro, a nossa camisa do Fluminense. E o Gianni Infantino, presidente da FIFA, falou sobre o limite de clubes por país na competição. Ele está cogitando aumentar isso para a edição de 2029. Vou abrir aspas aqui para o que o presidente da FIFA falou. Veremos o que o futuro vai nos trazer. Claro que queremos trazer melhorias. Recebemos críticas justas, principalmente sobre o sistema de participações de clubes. Por exemplo, por que estão aqui 4 times do Brasil e só 2 ingleses? Porque os 4 times brasileiros venceram a Libertadores. Ok, mas se o limite de clubes por país não deveria ser maior que 4, então, se a competição for de 4 em 4 anos e não de 2 em 2, há a possibilidade de ter 4 times ingleses, espanhóis, italianos ou alemães, se eles se classificarem. Então, temos muitos elementos para pensar, mas vamos pensar nisso só mais para frente. Agora, iremos à frente com isso e aí, em 2029, nós veremos. Então aqui, na mesma frase, ele já fala sobre 2 coisas, tá? Primeiro, essa possibilidade, que já foi noticiada amplamente, de começar a rolar esse torneio de 2 em 2 anos. Cara, eu não sei se eu sou um pouco reacionário nessa questão, mas eu sou contra. Eu prefiro de 4 em 4 anos, igual a Copa do Mundo. Quando começa a falar de diminuir a frequência de participações na Copa do Mundo, também já não gosto. Esse negócio de que a Copa agora vai ter 48 seleções, eu não gosto disso. Eu acho esse modelo de 32, igual a gente viu na Copa do Mundo de clubes, perfeito, de 4 em 4 anos, tá? Mas beleza. Aqui ele já meio que deixou claro que não vai ter em 2027. Pode lá na frente virar de 2 em 2 anos, mas a princípio, próxima edição somente em 2029. Aí ele falou um pouquinho sobre a questão do critério de classificação, né? Porque em tese não pode ter 4 times brasileiros, não pode ter mais de 3, mais de 2, na verdade, né, de nenhum país. Só que acontece, o Brasil ganhou as 4 edições da Libertadores que davam vaga, então aí pode, né? Os times não estão lá exatamente como, classificados do Brasil. Eles são brasileiros, claro, mas eles estão lá porque ganharam a Libertadores. Se 4 clubes ingleses ganhassem, iriam ter 4 ingleses. Se 4 clubes espanhóis ganhassem, iriam ter 4 clubes espanhóis. Mas isso não aconteceu. Mas, de fato, existe essa limitação. Então, você vai pegar times como, por exemplo, Liverpool, Barcelona, que por conta ali do ranking da FIFA estariam classificados, eles perdem a vaga, não vão, porque já tinham o Real Madrid e o Atlético de Madrid, porque já tinham Chelsea e Manchester City. Esses clubes não se classificam para a competição. A gente vê ali equipes, por exemplo, como o Red Bull Salzburg, que participou, mas que em condições naturais ali, a gente não imaginaria, né, o Red Bull Salzburg se classificando para uma Copa do Mundo de clubes da FIFA. Eu acho até bacana, porque quanto mais clubes de países diferentes, eu acho que se torna mais legal o evento. Mas, claro, né, pensando aqui como torcedor do Fluminense, eu preferiria a experiência de enfrentar o Red Bull Salzburg ou de enfrentar o Barcelona. Acho que antes do jogo, pensando em passar de fase, eu falaria Red Bull Salzburg, que eu acho que seria mais acessível.
mas em termos de, pô, experiência, vivência, pô, maneiro jogar contra o Barcelona, muito mais maneiro do que contra o Red Bull Salzburg. Então, assim, eu acho que é uma questão que vai ter crítica, mas vai ter muita crítica de quem não vence, né, um dos torneios ali, por exemplo, a Libertadores. Se o Fluminense não for um dos campeões da Libertadores nos próximos 4 anos, a gente com certeza vai reclamar, porque vai entrar gente sim no ranking que tá abaixo do Fluminense. Isso aí é certo, tá, gente? Time brasileiro, para se classificar, tem que ganhar a Libertadores, porque a gente sabe que pelo menos desses 4 anos aí, pelo menos 2 deles vão ser conquistados por brasileiros. Então, se o Fluminense quiser jogar na próxima edição, tem que ganhar a Libertadores. É simples assim. E aí, claro, vai haver críticas, mas é muito difícil você fazer um modelo perfeito. Eu gostei muito, tá? Falando a minha opinião pessoal aqui, gostei muito do modelo adotado na edição de 2025 da Copa do Mundo de Clubes. Infelizmente, né, o Fluminense acabou não conseguindo ser campeão. Ficamos na semifinal contra o Chelsea. Falando agora de mercado da bola, eu quero falar mais um pouquinho da novela Kevin Serna. Pois é, gente, eu acho que todo vídeo, todos os últimos vídeos da Central, nos últimos, sei lá, 3, 4 dias, tem alguma coisa falando do Kevin Serna, porque não para essa novela, né? Os empresários dele claramente querendo tirar ele do Fluminense, aí, pô, interesse da Aliança, interesse do Nacional, e aí, posição do Fluminense e tudo mais. O Narciso Algamis, que é o seu empresário, deu mais uma entrevista hoje a uma televisão peruana, que é a L1 Max. A gente vai colocar aqui na tela a sua declaração, o que ele falou sobre a possibilidade do Serna deixar o Flu. Mas antes, eu acho importante essa informação aqui, esse levantamento feito pelo pelo Fluminense Stuff, levantando os últimos lugares que o Narciso deu entrevista nos últimos 4 dias, tá? Foi a L1 Max agora, também deu entrevista ao Denganche do Peru, Exitosa do Peru, PDT do Peru, RPP do Peru, Ovación do Peru. Também deu entrevista ao Aqui Entre Nós Deposadita da Colômbia e o Win Sports da Colômbia. Então, ao todo, são 8 lugares que o Narciso Algamis deu entrevista nos últimos 4 dias. E aí eu até falei no vídeo de mais cedo, a gente, puxa aí pela memória. A gente ouve falar muito do Eduardo Duran, por exemplo, um empresário que é muito famoso. Você vê o Eduardo Duran dando esse tanto de entrevista? Você não vê. Empresários brasileiros não costumam dar esse tanto de entrevista que o Narciso Algamis tem dado. Isso eu tenho achado uma situação bastante curiosa, né? Toda hora ele aparece para falar desse assunto, por isso até que a gente tem sempre muita informação para falar, porque ele tá o tempo todo dando declaração. E agora, mais uma aqui, ao L1 Max, lá do Peru. Se liga aí no que o Narciso Algamis, empresário do Kevin Serna, falou. A posición de Fluminense, ¿sabes cuál es? Mirá, la posición de Fluminense es lo siguiente. Te puedo hablar a nivel directiva, ¿ya? No quieren que se vaya. Es un tipo que es muy apreciado en el plantel. Un tipo, porque Kevin es un tipo muy profesional, extremadamente profesional, y ellos saben lo que pueden dar. Pero, como todo, el que define el tema es el técnico, y el que define si juega o no es el técnico. Ahora, ningún jugador tiene la titularidad asegurada en ningún equipo. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Tá aí então o que falou o Narciso Algamis. Se não ficou muito claro, eu acho que deu para entender, né, que o espanhol é um pouco parecido com o português, mas se não deu uma tradução aqui, que foi até os amigos do Fluminense Stuff que publicaram essa tradução, tá? Que ele teria dito, ele disse o seguinte: Fluminense não quer que ele saia, ele Serna. É alguém muito querido no elenco e sabem que ele pode entregar. Mas quem define se joga é o técnico. Nenhum jogador tem titularidade assegurada em nenhum time. E aí, por isso que eu digo que mudou o discurso, né? Porque antes era essa questão de minutos, de buscar mais minutos para o jogador, portas abertas no Aliança, interesse de ir para o Nacional e tal, e agora o discurso muda, já é aquele discurso mais sóbrio, o clube não quer que ele saia, nenhum jogador tem titularidade assegurada em nenhum time, a diretoria gosta dele, mas quem escala é o técnico, tem que ganhar a vaga ali no dia a dia, que é um discurso assim, já mais, eu acho, condizente com o que a gente está acostumado a ouvir, tanto de jogador quanto de empresário e tudo mais. Existem sim, né, isso aí, acho que já ficou bem claro, conversas de bastidores pela possibilidade do Serna se transferir do Fluminense, ir para o Nacional, ir para o Alianza Lima, ou quem sabe outra equipe. Antes do Mundial teve, ele mesmo falou, né, não, acho que não foi o Narciso não, acho que foi só uma informação que saiu, mas de um clube da Argentina interessado no Serna também, um grande clube da Argentina, clubes do mundo árabe, enfim, interessados no futebol do Serna, existem, é um jogador inclusive do radar da seleção colombiana, chegou a estar na última pré-lista de convocação, não chegou aí para a final, mas é um cara assim que tá em alta, vamos botar assim, a carreira do Serna, eu falei isso do vídeo mais cedo, a carreira do Serna é assim, ó, o gráfico é aqui, a mãozinha assim, ó, é subindo, ele tá toda hora indo para um time maior, agora do Fluminense não tem como ir para um maior do que o Fluminense, mas enfim, é um cara que vem crescendo muito na carreira e tá em alta, naturalmente vão existir clubes interessados sim nele, a partir do momento que o Fluminense fale, pô, não quero mais contar com o jogador. De acordo com essa declaração, o Fluminense não diz isso. O
Fluminense tem interesse, sim, no Kevin Serna, quer utilizar o jogador, mas existe essas sondagens ali e existe claramente um descontentamento de quem cuida da carreira do atleta com a minutagem que ele recebe no tricolor. Quero saber de você, ligadinho aqui na Central Fluminense, como é que você está enxergando essa situação do Kevin Serna, esses montes de entrevistas do seu empresário? Será que ele sai do Fluminense? Será que ele fica? O que você faria se você tivesse a caneta? Você manteria o Serna no Flu? Você negociaria? Então deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!